Começa falando, o que é saúde mental? Saúde mental, todos nós temos, né? Nós somos responsáveis por manter a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional em dia. Assim como nós cuidamos do corpo, né, do nosso espírito, nós precisamos cuidar da nossa alma, que é onde está a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Sim. Né? E em alguns momentos a saúde mental passa por um adoecimento, né? Algumas patologias acontecem. Existem doenças, Certo. existem transtornos, que são coisas diferentes. Existe doença mental. Explica né? então pra gente, vai falando e vai explicando pra gente, porque agora Por exemplo, eu sou uma curiosa. esquizofrenia é uma doença mental grave, né? Que está ligada à genética, né? Os outros são transtornos, Certo. que também está ligado à saúde mental, mas não impedem a pessoa de ter uma vida. Né? Em alguns momentos... Ele pode, tem os altos e baixos, ele pode equilibrar o transtorno? Tem o tratamento, né? E a pessoa tem mais chance de ter uma vida em desenvolvimento. A esquizofrenia já é uma doença que acomete mais gravemente a pessoa. Entendi. Então isso paralisa a vida da pessoa. Muitas vezes ela não consegue estudar, ela não consegue manter um casamento, né? Ela não consegue se desenvolver, a vida dela é ceifada, infelizmente. Sim. Né? Então, tem tratamento, mas a cura é Jesus, é um milagre, né? Sim. Porque ela é uma doença que tem uma genética, tem um componente genético. A dependência química é um outro problema que nós enfrentamos aí hoje, gravemente, né? Já é uma calamidade isso, não tem controle, infelizmente, né? A droga vem cada vez mais ganhando espaço, né? E também faz parte da saúde mental. Certo. Né? Junto com os transtornos, vem junto a comorbidade, que é o que a gente chama de comorbidade, é quando tem um diagnóstico de base e tem outras comorbidades associadas, outros problemas associados. Então, por exemplo, é muito comum hoje a gente ver jovens com um transtorno de personalidade emocionalmente instável chamado borderline. Né? Que são pessoas que se mutilam, que têm alto índice de tentativa de suicídio, que tem um vazio crônico e que tenta preencher isso com cortes, tentativa de suicídio, bulimia, ciúme patológico, relacionamentos altamente destrutivos, drogas, alcoolismo. Então, está ficando cada vez mais difícil. As famílias estão muito disfuncionais e as pessoas têm adoecido. Esse é um tipo de transtorno. Sim. Tem outro tipo de transtorno que são os transtornos de humor, que vem depressão, bipolar, né, que são outros transtornos. O número de pessoas bipolares hoje tem aumentado? Muito, muito. Ou as pessoas estão tendo conhecimento? Ou no sentido assim, as pessoas hoje elas estão se tornando pessoas bipolares em maior número ou elas estão tendo conhecimento que o que elas têm é bipolar? Tem um pouco dos dois. Entendi. Mas eu acredito que, primeiro, hoje o conhecimento tem chegado mais, né? E segundo, as pessoas estão falando mais disso. Graças a Deus, né? A gente tem que louvar a Deus, porque o Senhor tem levantado, inclusive, profissionais para tratar disso, para falar disso no nosso meio, porque o meio cristão ainda tem muita resistência em procurar ajuda. Né? Crente não pode ter isso, tomar remédio, não pode passar mal, não pode tomar remédio, não pode procurar um psiquiatra, não pode procurar um psicólogo, né? Porque tudo é Jesus. Gente, é Jesus, mas Jesus levanta atrás Ele capacita pessoas também para poder... Ele capacita, ele levanta como ferramenta. E o problema não está na ferramenta, está em quem usa a ferramenta. Né? Então, assim... Quer dizer, você vai usar aquele remédio por um determinado tempo, enfim, o detalhe é obedecer, porque o médico ele se torna uma autoridade sobre a vida da pessoa. Exatamente, constituída por Deus, né? Então tem muita gente que fala assim, não, o grande problema da saúde mental é esse, principalmente o bipolar. É o ignorar que tem aquilo. Ignorar, não aceita. É a fase da negação que nunca sai dela. Não, eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar assim. Síndrome de Gabriela. Assim. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E aí o que acontece também? Começa a melhorar, aí não volta no médico. Interrompe o tratamento. Não fala isso não, porque esses dias eu ouvi uma aqui, conhecida aqui da nossa galera, que parou de tomar o remédio por conta própria. Aí eu fiquei brava. Aí tem crise de abstinência, aí entra em crise depressiva, aí começa a não dormir, aí desestabiliza. Aí tem que começar o tratamento todo de novo. Perdeu a caminhada. Aí volta. E cada ruptura dessa,
cada pequeno surto, pequena desestabilização, vai cronificando a doença. Mais difícil vai ficando tratar. Eu até pergunto, né, para você, a importância desse trabalho multidisciplinar. Total. O psiquiatra com a medicação, com um psicólogo, o terapeuta, para poder trabalhar na raiz e estabilizar. Tem que ter. Porque se for só o remédio também não vai resolver. Não resolve. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz para nós que nós temos que apresentar corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus, né? Então, se você não cuida de uma área, gente, isso é uma brecha. Sim. Né? Você está dando espaço para o inimigo agir mesmo na sua vida. Então, hoje nós temos muitos lugares que fazem ótimos, excelentes trabalhos espirituais, né? E muitas vezes a pessoa sai de lá e fala assim, mas não adiantou, voltou tudo. Cuidou de um lado. Tem um lado patológico, a gente não pode ignorar. Precisa cuidado espiritual? Fundamental. Mas precisa do remédio, precisa da terapia, precisa equilibrar tudo isso. Graças a Deus, o Senhor trouxe a possibilidade da gente realizar um sonho no nosso coração, que é o nosso espaço, que é um espaço cristão, para receber pessoas que precisam de ajuda em saúde mental, né? Que em Belo Horizonte, por exemplo, não tem. Né? Nós temos outros lugares que são hospitais psiquiátricos. Entendi. E isso também é um estigma, você passar por uma internação psiquiátrica. Né? Então, precisa ter esse cuidado multidisciplinar. Entendo. Né? Então, é necessário sim. E enquanto isso, eu quero perguntar para você com relação à saúde mental. A gente pode ter uma saúde mental e por uma determinada circunstância passar a ter uma saúde mental abalada? Né? Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta e aí eu acredito que às vezes tem algumas consequências de alguns atos que nós podemos ter e ela pode trazer consequências. Ela disse o seguinte, o que fazer, né? Ela teve um problema de relacionamento com alguém e ela não perdoou essa pessoa e essa pessoa acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E hoje isso incomoda muito a ela. O que fazer? Bom, primeiro respondendo a primeira parte, né, que você falou, as pessoas podem passar por isso? Sim, todos nós somos suscetíveis e estamos vulneráveis a passar eventualmente por algum problema de saúde mental. Sim. Só que ele é pontual, né? Então, por exemplo, é muito comum eu receber pessoas que estão passando por uma separação e aí entram num quadro depressivo, que estão passando ou por uma situação dessa de estresse pós-traumático, isso gera uma síndrome do pânico, que estão passando por um luto, perderam uma pessoa e isso gera também um quadro depressivo. Entendi. Mas isso é pontual. Entendi. Não é uma doença mental. Então, são coisas diferentes. Né? É um adoecimento que vai ser tratado e vai ser resolvido. A pessoa segue. Tem gente que tem uma doença mental. São coisas diferentes. Respondendo à pergunta dela, que ela fala que ela não perdoou esse relacionamento, ela terminou, né? Sim, e essa pessoa acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Eu acho que a gente tem que separar um pouquinho as coisas aí. Primeiro, ela fazer um acompanhamento para entrar em contato com esse sentimento e por que ela não perdoou, né? Nós temos que perdoar, isso que nos libera, né? E libera a vida do outro, inclusive. Eu não creio que o outro, eu não creio nisso, que o outro é responsável por afastar uma pessoa do Senhor. Entendi. Né? Porque eu acho que essa busca de Deus, ela é individual. Então, ele estava próximo do Senhor por ela ou pelo Senhor? Então, é um motivação questionamento. Errada, motivação errada. Né? E ela não pode carregar esse sentimento de culpa, porque isso também prende... Você tem que perdoar ele e você. Aprende nesse relacionamento. Então, libera perdão, que é a melhor coisa. Tem pergunta chegando aqui. Pastora Carol, paz, querida paz. Meu esposo tem a síndrome do pânico, faz tratamento psiquiátrico, porém não faz o acompanhamento com o psicólogo. Temos percebido que os remédios apenas dopam. Mas não soluciona o problema. O humor sempre oscilante, com isso ele não consegue firmar em emprego nenhum. Como fazer? Detalhe, ele é resistente ao tratamento com o psicólogo. Aí é o problema, né, que eu falei, da questão de procurar ajuda. Precisa, não tem jeito. Porque o psicólogo, o médico, gente, ele vai entrar com um recurso medicamentoso para aliviar sintomas. Sim. Então vai aliviar. Sim. Né? Quando a gente está com dor de garganta, a gente vai lá e toma um antibiótico, um antitérmico, resolve. Mas se uma pessoa fica doente sempre, por que eu estou ficando doente sempre? Eu tenho que ver a raiz desse problema.
Então, o psicólogo, ele vai poder dar as ferramentas terapêuticas para o paciente no dia a dia. Sim. Então, por exemplo, a síndrome do pânico, a terapia comportamental, ela tem ferramentas excelentes para poder ajudar a pessoa na exposição no dia a dia a enfrentar aquelas situações, né? Então, é necessário sim buscar o acompanhamento psicológico. Quebra essa resistência em nome de Jesus e procura um terapeuta. Olha, gente, vocês não ficam bravos comigo, não. Tem pergunta demais, mas... É para voltar de novo, Carol. Deve voltar de novo. Dificuldade de aceitar términos de namoro por falta de diálogo, falta de consideração, frieza, egoísmo da parte que terminou, sentimento de culpa pelo término, pode ser considerado um transtorno? Depende do grau, sim. Tem que ver o funcionamento da pessoa, tem que fazer uma avaliação na personalidade, né? Eu como sou especialista em saúde mental e em personalidade, os meus pacientes eu faço uma avaliação na personalidade. E aí eu vou mostrando, olha como é que você funciona. Sim. Olha como é que você lida com isso. É aqui que você está com dificuldade, vamos trabalhar isso. Então a pessoa precisa se conhecer. Onde é que eu erro? Se tem um ciclo repetindo, tem alguma coisa errada no funcionamento. Sim. O problema não está no outro, está em você. Então precisa fazer uma avaliação, né? Entendi. Tem outra pergunta lá de Paranaguá. Bom dia. O estresse em grau elevado ou não tratado pode desencadear uma doença mais grave? É a Silvia. Um beijo, Silvia. Pode desencadear muitas outras doenças. O estresse elevado pode desencadear síndrome do pânico, pode desencadear depressão com grau severo, inclusive. Então, busque ajuda sim. Tem que procurar ajuda porque pode desencadear. Bom dia, pastora Carol, gostaria de saber quando a gente não tem motivo nenhum e dá uma ansiedade, uma tristeza, o que significa? Como tratar? Pode ser um quadro depressivo, pode ser um vazio existencial, pode ser um transtorno de ansiedade generalizada. Tem que buscar uma avaliação. Pode ser um monte de coisa, mas tem que buscar sim ajuda. Pode ser algo. E rever também sua vida com Deus, porque quando a nossa vida não está alinhada com Deus, também dá um vazio. Total. E Deus, e você vai buscar em lugar Jesus errado. é do tamanho do vazio existencial que a gente tem. Então, observe se é físico, alma ou espiritual. Exatamente. Né? Pra gente não ser enganado. Normalmente tem os três, tá? Normalmente. Normalmente tem os três. A pessoa que está mal emocionalmente, ela também não estabelece uma conexão com Deus. Sim. A gente percebe que o prognóstico, ou seja, a chance de desenvolvimento daquele paciente que busca a Deus, ela é infinitamente maior. Infinitamente maior. Então, esse é o caminho. Temos que acordar para isso. Querida, quero te agradecer imensamente. Prazer, Deus continue te abençoando, te usando cada dia mais. Amém. E volte sempre. Voltarei, com certeza. Obrigada. Aprendendo, né, gente? Saúde, nós precisamos de saúde física, espiritual, emocional, mental, enfim. E aqui no nosso De Tudo Um Pouco a gente traz esse processo mesmo,